o mais interessante Vai ter... Vai ter um barulho de fundo aí sem parar, que é o ventilador. Eu não sei se dá pra... se tá dando pra ouvir algum ruído com respeito a ele. Eu acho que a posição que eu tô aqui é favorável, não permite isso, mas qualquer coisa é isso. Está parecendo que eu estou debaixo de uma hélice de avião. O interessante do livro do Maquiavel, né, hoje em dia não tem desculpa, né? É só não ler quem não quer. Que eu estou olhando que custou R$8. Né? É uma edição aqui, tradução do Maurício Santana Dias, e quem comenta no prefácio é o Fernando Henrique Cardoso. É uma coisa que é da companhia Pinguim e Companhia, essa edição aqui. É interessante que, apesar de ele fazer parte da teoria política, né, usado nos cursos de filosofia, por exemplo, não consta que ele tivesse sido filósofo, sabe? O que tem assim no documento é chanceler que aparece no documento. Então, de chanceler para filósofo tem uma diferença muito grande, mas isso não significa que isso não diminui a importância da obra, até porque é uma obra prática, sabe? Então, você vai ver, nasceu em Florença em 1469, numa antiga família cidadã. Pouco se sabe da vida até 1498. Outro detalhe também interessantíssimo é essa questão do mapa aqui de Florença, da antiga Itália, né, onde não era ainda a Itália unificada, né? Você tinha República de Siena, República de Florença, o Ducado de Modena, aí tinha os estados papais. Por isso que ele vai... Por que eu estou falando isso? Porque Ducado de Milão, porque no caso aqui, Reino de Nápoles, Ducados papais, porque no período, a parte que eu estou agora, o interessante também, só para observação, independente, o livro bom geralmente, você pode ver isso, desse tipo de literatura, né? Livro bom, assim, para mim, pelo menos eu considero assim, é o livro que você consegue, não é pela, digamos, facilidade da escrita, assim, sabe? Às vezes a dificuldade da escrita ajuda bastante para como funciona como um exercício para outros futuros livros, quem quer desenvolver assim a atividade de leitura desses livros de filosofia, que na maioria das vezes são complexos em si. Mas a capacidade que ele tem de, por exemplo, se eu quiser ler o capítulo 14, antes de ler o primeiro capítulo, por exemplo, eu consigo fazer isso. Lógico que em primeira leitura é ideal que se leia normal, na ordem, mas depois que você já sabe mais ou menos do que se trata, você consegue fazer a leitura que quer, do seu agrado. Vamos lá, já tem 4 minutos, já não fiz nada ainda. Eu fiz umas anotações no caderno que vão acompanhar a reflexão que eu estou tentando ter a partir do... Nossa, está muito alto o ventilador. A partir do que eu consigo perceber dos capítulos. Eu vou ler um pedacinho aqui, depois eu vou ler o que eu consegui... Eu leio antes e tento meio que apurar mais ou menos a ideia. Depois, quando eu vou gravar o áudio, eu só juntar mais ou menos, para não ficar também tudo improvisado, né? Não acho legal isso. Portanto, um príncipe não deve ter outro objetivo, nem outro pensamento, nem tomar qualquer atitude arbitrária que não a guerra. Esse aqui é o capítulo 14, tá? Que não a guerra. E tem essa diferença também, por exemplo, de você apenas ler, e depois para contar que leu, tem aquela diferença de você ler e tentar entender o que aconteceu na época, como é que funcionou aquele pensamento, para que serviu. São várias camadas, e tem a camada que você tenta transformar, digerir e transformar em algo prático, sabe? Da melhor forma possível. Então, ele fala da guerra aqui nesse capítulo. Ele vai falar que não há guerra, com suas disposições e disciplina, pois ela é a única arte que se espera de quem comanda. É por virtude dela que não só se mantém os que já nasceram príncipes, mas também frequentemente chegam ao poder homens de fortuna pessoal.
Esse negócio de guerra aqui, né, na vida comum, eu não consegui achar outra resposta. Lógico, a gente não tá nós não estamos no estado de guerra, eu não estou no estado de guerra, nem servi o exército, eu não servi, na minha região lá era só tiro de guerra. Mas então a gente tem que fazer algumas adaptações para que o livro vale a pena e sirva de alguma maneira, né? Senão fica muito vago, é preciso que o livro deixe de ser teorias. Então eu não sou um príncipe também, mas é preciso ler como se fosse, sabe? Como se Maquiavel estivesse falando para você uma forma de usar. Lógico, né? Via tudo e retém o que é bom. Então tem muita coisa aqui que você não vai seguir. Eu ouvi falar de um livro também muito interessantíssimo que chama O Anti-Maquiavel. Possivelmente em algum momento eu vou estar fazendo uma resenha, uma leitura desse livro aí, talvez em menos divisões e tal, não sei como é que é o livro, mas eu fiquei curiosíssimo com relação a isso. Eu não consigo ver as visões de Maquiavel até agora de forma negativa, não. Acho que a única coisa que ele foi, na maioria dos casos, é sincero, porque ele não está em jogo, ele deixa bem claro isso, na visão dele, né? Lógico que a pessoa sempre pode escolher fazer diferente. Que pelo menos a política da época era feita daquele jeito ali, era o homem nu e cru, sabe? Lógico que muitos outros aspectos, sei lá, o contato com a moral, ou até mesmo o contato com a moral religiosa, podem meio que transformar o coração do homem, mas em si, pelo menos o que ele concebe como homem, diferente de Rousseau e outros caras aí, eu também acredito, sabe? Mas isso aí a gente já viu já em outros capítulos, e vamos ver essas coisas mais pra frente também. Mas vamos voltar aqui, que já tem 7 minutos e a gente não fez nada. Então eu vou falar um negócio da guerra. Eu consegui fazer uma interpretação da guerra que é o seguinte, eu anotei aqui, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui que a gente fez. Eu anotei, ficou bem no negócio pequeno aqui. Caraca, eu vou tentar fazer sem pausa. Eu fiz o 15 e deixei pronto aqui o 14 ou 15. Acho que está aqui, mas eu fiz de trás para frente. Nesse capítulo ele fala sobre estar armado. O que significaria isso hoje? É uma pergunta que a gente deve fazer. O que significa estar armado, sabe? Eu coloquei como resposta aqui: conhecer a si e não parar de exercitar a mente, exercitar suas tropas mentais. É preciso manter-se em exercício para não morrer de fadiga quando for chamado pela guerra, pelas ações da vida, pelas oportunidades e tudo. Está sempre preparado para alguma oportunidade que pintar, você não deixar ela escapar por entre os dedos. Vou dar uma pausa aqui que eu vou ver aqui onde está, que vai falar justamente sobre isso, que eu acabei de ler aqui agora. Daí ele continua assim, interessante, ao contrário, vê-se que quando os príncipes pensam mais em delicadeza do que em armas, quando eles pensaram mais em delicadeza do que em armas, perderam os seus estados. E a primeira causa dessas perdas está em negligenciar essa arte. E assim como a razão que leva às conquistas está em ser um mestre nessa arte, por estar bem armado. Aí dá um exemplo aqui de um cara aqui, passou de homem comum a duque de Milão. Já seus descendentes, por se esquivarem às dificuldades das armas, passaram de duques a homens comuns. Então fica claro aqui nessa reflexão a importância de se precaver. Depois mais abaixo vai ter essa questão de estar sempre em exercício, no sentido de não exercício físico, mas também exercício físico, né? Assim como a gente também, vamos colocar no senso comum aí, no dia a dia que a gente exercita, não só para manter a saúde e a forma, mas é uma arte marcial, por exemplo, que pode te proteger, uma natação que pode evitar que você se afogue. Antes que a situação aconteça, né, antes que um barco afunde, é preciso estar praticando essas coisas, sabe? Seja ela musculação, arte marcial ou natação. Mas indo para um lado mais prático assim e útil da vida, essa questão de se preparar intelectualmente no tempo de paz que ele vai falar, sabe? Então, quando ele fala de se armar, é justamente isso. No nosso caso, se armar intelectualmente, né? Estar preparado para as adversidades da vida. É lógico que no caso dele é muito abrangente, e essa é a importância do livro,
porque a interpretação ela é múltipla e ela é abrangente nesse aspecto e pode ser muito bem sim aproveitada, e principalmente para falar a verdade, nesse capítulo 14 eu falei, poxa, vai ser um capítulo que não dá para falar muita coisa, mas é um capítulo que me surpreendeu muito com relação a isso. Agora peraí que vamos ver aqui o que diz mais pra frente. Daí eu coloquei no caderno assim, ó: guerra pode ser desde enfrentamentos próprios, de subjugar as próprias fraquezas, combatendo, por exemplo, a preguiça. Esse é um tipo de guerra, de enfrentamento. Outro ponto é a guerra externa. Será que estamos nos preparando para novas oportunidades? Maquiavel fala que na paz devemos nos preparar para a guerra. Isso é interessantíssimo, que mais à frente ele fala sobre isso. E Maquiavel, vamos descer aqui para ver onde está isso. É interessante que a gente lê e vai passando um filme mental assim. Ele vai falar justamente sobre esses cargos que a gente tem no mercado de trabalho, né? Ele vai dar um puxão de orelha no cara que está lá mantendo a vidinha dele lá às custas da sorte, né? De acordo com essa ideia da fortuna e da virtude. O cara que negou as virtudes, as possibilidades de reação, está contando apenas com a sorte, né? Então se acomodou. Aí ele fala assim, ó: não é razoável que quem está armado obedeça de bom grado ao desarmado. O cara está estudando lá, está fazendo por onde, está se graduando e tal. Como é que o professor vai obedecer ao aluno no sentido de que se preparou mais, se dedicou mais e tal? Nesse aspecto também ele puxou a orelha com relação a isso. Aí ele fala aqui: e como ele conhece essas ambições do homem, ele fala que é impossível que juntos trabalhem bem. E não é razoável que quem está armado obedeça de bom grado ao desarmado, ou que alguém desarmado esteja seguro entre servidores armados, uma vez que, havendo desdém em uns e suspeita em outros, não é possível que juntos trabalhem bem. Então aquele negócio, né? Tipo, aquele que tá preparado, ele está tranquilo, independente da condição, digamos, de subordinado dele. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde todo mundo busca a glória. Ele parte do pressuposto também que o ser humano nasceu para tentar buscar a glória. Alguns, né? Tem gente que está indo de acordo com a maré, mas alguns assim quer buscar um status e glória assim tal. Ele, sabendo disso, ele fala: aquele que está se armando, mesmo que em silêncio, ele não se incomoda muito com os mandos daquele que está armado, né, do seu superior, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ascender também, sabe? Diferente daquele que está na sua condição lá, igual ele falou aqui, de desconfiança, né? Enquanto um desdenha, o outro desconfia. Então tem muito a ver com o que a gente vê na realidade mesmo, sabe? Aquele que está acima sempre desdenhando, e aquele que está abaixo sempre está sendo desconfiado, né? Com relação às intenções, se acha injustiçado, tudo. Mas ele fala que o melhor caminho para isso é armar-se, desse ponto de vista. Aqui, se for parar toda hora para fazer comentário, a gente não é 3 horas, mas tem um negócio interessantíssimo aqui que quase passou batido. Assim, um príncipe que não entenda de milícias, além de padecer de outras infelicidades, como já se disse, não pode ser estimado por seus soldados nem confiar neles. Não pode ser estimado nem confiar. Como é que um cara quer, trabalhar com política, sendo que ele nunca estudou sobre teoria política? Então, ele não. Aí ele deixa bem claro aqui, ó, dessa forma, se ele não entender, nem que seja o básico, ele não pode ser estimado por seus soldados, por seus subordinados, e nem confiar nele, porque ele vai estar, se ele não entender minimamente que seja, ele vai ter que confiar totalmente nas intenções da boa vontade do soldado, sabe? Então, se ele estiver armado, ele pode pelo menos sugerir, intervir e tudo isso, não fica tão dependente assim. Eu acho que acho que é aí que é o X dessa questão, sei lá, pelo menos a impressão é essa. É engraçado que eu não queria fazer, eu estava vendo a questão do parcial, quando você é parcial assim, eu estava vendo o significado da palavra lá, interessante que um dos significados da palavra injustiça é a palavra parcialidade, essa parcial.
E aí quando a gente pega um exemplo assim muito para causar conflito assim, né, sei lá, corre o risco de a gente estar sendo parcial demais e aí ficar meio que indigesto ou criar assim, divisões ou desinteresse de alguns. Mas quando fala aqui na questão de logo abaixo assim, ele vai falar que você tem que agir. É na paz que se treina para enfrentar os tempos de guerra. Mas ele fala também que primeiro pela ação, para depois pela mente. Eu não posso fugir também das coisas, dos fatos que aconteceram no mundo aí, que a gente viu que na maioria dos casos, no passado, né, era sempre usada a força quando uma decisão tinha que ser tomada assim, de domínio principalmente, não só na Revolução Russa, mas em todas as evoluções assim, né? Você exercia ali a força, ali, na maioria das vezes, sem muito diálogo, e depois tratava de colocar a mente. Né? Com o tempo, depois da Revolução Russa, a gente tem visto cada vez mais isso, né? Você usar menos essa ação, quando eu falo ação assim, essa ação efetiva mais agressiva. Primeiro eles usaram a ação e depois vieram com a ideia de mudar as mentalidades, né? Agora, hoje em dia, primeiro você muda as mentalidades para depois você controlar através da força, né? Hoje em dia essa ação tendo em base a força, meio que entrou em desuso, né? As pessoas estão já desconfiadas desse uso da força, assim, como um engodo, assim, sabe? Hoje em dia, os governos mais eles levam no papo para depois que conquistam o que querem, aí sim eles podem mudar o sistema para impor a força, né? Mas essas coisas vão mudando de acordo com o tempo. Mas é legal que ele percebeu isso aqui. Só que ele recomenda a moda antiga, né? Primeiro agir, depois pensar, né? Não sei se ele quis dizer isso. Ele falou, na paz ser mais intenso que na guerra, o que pode ser feito de duas maneiras. Primeiramente com ações, depois com a mente. Ações e mente. O que ele quis dizer com ações e mente? Eu interpretei com ações, que é o uso da força em alguns casos, e a mente, que é o transformação através do diálogo. Mas hoje em dia, em alguns casos, mais foi aplicado também a mente, né, o engano, depois a força, né? Você convence de que alguma coisa é boa e depois você mantém ela através da força. Antigamente a força colocava ela a goela abaixo, né? Como no caso do regime nazista e tal, você tenta dominar, invadir e agredir, e depois que se domina você caça os intelectuais, prega a ideologia, convence. Mas isso também está muito misturado, né? É uma mistura também, né? Tem muita propaganda, né? Pode ser que na época dele essa questão de usar a força fosse mais intensa, né? Mas eu acho que até mesmo na época do regime nazista a gente pode ver que já existia a troca já tinha sido feita já, né? Essa propaganda eu posso chamar também como uso da mente, né? Mas quando a propaganda só não é suficiente, né? Não foi suficiente, ele acabou usando como a propaganda não foi suficiente, ele acabou usando a força. Não sei se essa é a intenção, mas bem. Essa observação. Eu optei por falar sobre Maquiavel e deixar assim. Futuramente também a gente vai ter um upgrade, né, que eles falam, né? Vai ter um melhoramento aí do canal. É lógico que é sem compromisso, né? Minha intenção também é só gravar os registros e para servir para que eu possa recorrer também futuramente. Então, e ver também a diferença de como é que uma leitura funciona de uma época em outra, né? De repente daqui a 10 anos poder ler de novo e ver se alguma coisa mudou daquilo que eu tentei entender. É mais um exercício do que qualquer outra coisa. Mas aí eu vou deixar disponível aí. O que não dá para ficar fazendo muito é colocar imagem, essas coisas assim que, nossa, tomam um tempo danado. Às vezes é mais de um dia só de edição, busca de imagem e tal. Estou pensando em fazer alguma coisa interessante mais pra frente, mas aí vai depender também de grana e de material, sabe? Mas já tá. A ideia é sempre melhorar.
se o canal continuar firme, vai dar para fazer esse que eu estou querendo fazer, usar mais chroma key, fazer algumas coisas bem bacanas. Até mesmo usar o leitor de texto, né, teleprompter, né, que chama, vai ficar bem interessante esse canal. De repente, quando esse canal tiver muito conteúdo, transferir esse conteúdo para um outro canal, para ficar outro canal só sobre teoria filosófica, assim, sabe? Interpretações e leituras. Mas vamos voltar aqui, que é o que interessa. Deixa eu dar um pause aqui. Então, eu dei uma viajada na questão das ações. Eu posso interpretar também essa segunda interpretação que eu acho que vale a pena com relação às ações e à mente. Seria na tomada de decisão mesmo, sabe? Como é que você faz para mudar? Digamos, eu vou me preparar enquanto não surge uma oportunidade nenhuma. Entrei no emprego e estou insatisfeito. O que eu vou fazer? Tá, eu quero mudar. Isso aí é uma coisa que eu já sei. Mas aí você precisa de quê? Precisa de agir. Não adianta só pensar, eu quero mudar e não vou fazer mais nada, sabe? Eu quero mudar e preciso de agir. O que eu vou fazer? Buscar meios. Quais são esses meios? Geralmente é se colocar entre dois extremos. Você cria uma situação onde dois extremos, isso aí também tem a ver com a arte da guerra, sabe? Você se coloca, na arte da guerra estava falando, você leva a sua tropa entre um abismo e os inimigos. Eles estão entre os inimigos e o abismo. Ou eles se jogam no abismo, ou eles enfrentam os inimigos. Aconteceu também lá na Segunda Guerra Mundial, né, no dia D. Atrás eles tinham a praia e na frente os metralhadores. Eles estavam no meio. Eles não poderiam ficar ali o dia inteiro, dormir ali e nada, sabe? Provavelmente seriam todos mortos. Então, é certeza de que seriam todos mortos, caso não tomassem atitudes de forma com sagacidade, de forma ordenada, ativa e o mais rápido possível. Então, você vê aí o que a gente faz. Então, você vai criar uma situação em que você vai ter que decidir de fato se você enfrenta ou se você recua. Isso não quer dizer que você pode recuar e depois tem direitinho de tentar enfrentar em uma outra época. De repente aquela época não é a sua época, mas o que ele quer recomendar é que quanto mais cedo você tomar essa decisão necessária, mais você vai estar preparado para a vida. Então, digamos, sei lá, eu quero mudar a minha vida e aprender sobre, sei lá, administração para mim poder vender melhor. Tá, você pode ir mudando, sei lá, aprendendo sozinho, ou você pode ir, sei lá, fazendo mini cursos assim, por conta própria, sem necessariamente fazer uma faculdade. Você pode fazer um curso técnico, você pode criar várias vias, mas se você quer de fato mudar, você tem que observar quais essas vias podem ajudar melhor a cumprir aí a intenção final aí, que é melhoramento. Então o que você vai fazer? Você vai, sei lá, fazer um Enem, e aí quando você atingir a nota lá e você se vê entre aceitar e pegar o bonde ou deixar aquilo passar, você ficar no meio desse caminho. Quando você não criar essa situação incômoda de escolha, você vai só empurrando com a barriga. Não, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço isso. O negócio é fazer, aí ele vai falar da ação e depois você vai escolher se continua ou não continua. E a partir então, como você aceitar continuar, aí você vai ir avançando mentalmente de acordo com as ideias que você tem de futuro, de profissão e tudo. Então talvez isso seja a melhor definição do que ele quis dizer para o nosso dia de hoje. Ele quis dizer com ação e depois a ação e depois a mente. Você cria a situação para o desenvolvimento e depois você começa e vai exercitar o desenvolvimento. Senão você abre mão aí, nega a ação e continua vivendo mesmo com aquilo que tem. Não é isso que ele fala, né? Tem muitos que, por isso, eles tinham tudo e acabaram perdendo tudo que tinham, sabe? Porque dinheiro acaba, e essas coisas, e a vida é dinâmica, né? Uma vez, e a fortuna está sempre atuando, né? Então uma vez está bem, está tudo ok, você herdou, sei lá, uma herança, mas amanhã ou depois, sei lá, às vezes essa herança tinha uma dívida de algo aí, você vai ter que devolver essa herança para pagar uma dívida, ou você pega essa herança, não se prepara e acaba se endividando de outra forma e seca a fonte. E aí ele lembra lá que ele falou lá em cima, né? Teve uns que o Francisco Sforza passou de homem comum a duque de Milão. Já seus descendentes, por se esquivarem às dificuldades das armas, passaram de duques a homens comuns.
Então tem esse negócio do preparo aí, sabe, desse agir positivo para conseguir esse retorno, o maior retorno possível. Esse capítulo ele começa com menos de meia página, então você vai ter aqui uma página, 2 páginas, vamos dizer assim. Se for considerar mesmo, uma página frente e verso, uma página e meia, Você tem aqui uma página e meia, você tem informações aqui fantásticas que dá para fazer, que dá para falar por 1 hora praticamente com apenas um capítulo. Vamos descer que senão não tem fim nisso. Ele fala uma coisa interessantíssima também, continuando o mesmo raciocínio das ações e tudo. Então você age, aí você conquista, aí você vai atuar com a mente. Mas só que ele fala também o negócio seguinte: é um loop infinito, né? É um loop de ação, mente, infinito. Outra coisa que pode ser interpretada como ação também, é essa parte de teoria e prática, sabe? Então ele fala, você age para alcançar. Quando você alcança, no sentido assim, né? Você vai alcançar em alguns aspectos, lógico, tem cursos de todos os tipos, assim. Tem uns que são mais práticos, outros são mais teóricos, mas aquela questão, se o curso for mais teórico, como está mais por caso aqui, né, transferindo aqui, tentando passar para esse tipo de entendimento, ele fala aqui, ó, você age, aí você desenvolve a inteligência, né, o pensamento, e depois você age de novo. O que quer dizer? Ele fala, se você fizer só agiu e depois agiu de forma efetiva, né? Então causou uma situação em que aquilo tornou viável as intenções. Aí você começa a fazer o curso, mas aí saiu do curso, não foi trabalhar na área, não exercitou aquilo que aprendeu, não adianta nada. Só ele vai falar aqui, ó, isso é interessantíssimo ver isso, interpretar isso já daquela época, né? Aí segue assim, ó. Quanto às ações, além de manter bem ordenadas e exercitadas suas tropas, no caso, essas tropas, sei lá, mentais, né? Exercitar para esse exercício mental de aprender, deve-se continuamente praticar a caça a fim de acostumar o corpo a desconfortos e em parte conhecer a natureza dos seus territórios, entender como surgem os montes, como desembocam os vales, como jazem as planícies, qual a natureza dos rios e dos taludes, prestando muita atenção a tudo isso. Isso aqui é fantástico, porque, né, levando para o nosso dia a dia, né, aí fala, não basta só ter a teoria lá, é preciso que você exercite a prática, sabe? Não tenha vergonha de depois que se formar, começar do zero. Você vai ter que pegar aquelas informações que você aprendeu ali e fazer isso se tornar viável, fazer lá igual ele falou, sabe? Ele não está falando aqui diretamente, quem hoje em dia vai... ninguém caça mais, eu acho que é até proibido caçar hoje em dia, na época dele acho que não era. Ele está falando um negócio de caçar para exercitar. A guerra não é literalmente a guerra, né? Mas aqui a nossa guerra é essa guerra cultural, essa guerra que a gente trava todo dia para aprender mais e ter maior conhecimento, né? Então você vai, aqui ele vai falar aqui, ó, acostumar o corpo aos desconfortos, né? Porque vai ter um desconforto, existe um abismo entre nós lembro disso aqui na metodologia, né, que a gente falava, ó, existe um abismo entre a teoria e a prática. Então eu vou falar aqui, o corpo a desconforto. Isso a fim de acostumar o corpo a desconfortos e em parte conhecer a natureza dos territórios, entre como surgem os montes, como desembocam os vales, como jazem as planícies, qual a natureza dos rios e dos taludes, prestando muita atenção a tudo isso. Então para que você possa exercitar mesmo aquilo que você aprendeu, para chegar lá na frente você conseguir concorrer a alguma coisa melhor e assim ascender de forma mais intensa na carreira. Isso aí é fantástico. Engraçado que esse capítulo é tão intenso que não para, é uma avalanche de informação. Tal compreensão é útil em 2 sentidos. Primeiro, quando se aprende a conhecer o próprio território, fica mais fácil saber como defendê-lo. Segundo, com o conhecimento e a prática desses lugares, compreende-se facilmente qualquer outro local. Aí ele está falando mais uma vez, né? Eu lembro na arte da guerra está lá, né? Se queres vencer a guerra, conheça a si mesmo e conheça o oponente.
se quer perder a guerra, você desconhece o oponente e desconhece a si mesmo. E se você quer ter uma mínima chance de guerra, você desconhece o oponente e conhece a si. Então o melhor desses caminhos é conhecer a si mesmo, conhecer o oponente. Mas aqui eu estou falando aqui de pelo menos conhecer a si mesmo, saber sua área de atuação, né? Você também não correr o risco de se meter em área que não tem a ver com o seu perfil, sabe? Ele vai falar do próprio território, né? Conhecer a si mesmo, a gente chama de conhecer o próprio território, fica mais fácil saber defendê-lo, no caso disso, de características, você usar características que são favoráveis. Né? E o segundo, com o conhecimento da prática desses lugares, compreende-se facilmente qualquer outro local. Então, é aquele negócio de se meter onde você tem vocação, não perder tempo com coisas fúteis aí. Continuando com relação a essas fraquezas aí, ele vai falar aqui, o príncipe que carece dessa competência, carece da primeira qualidade que cabe a um capitão: saber localizar o inimigo, montar acampamento, conduzir os exércitos, organizar as expedições e assediar as cidades em situação vantajosa. No caso do saber localizar o inimigo, é aquele negócio, né? Ou saber agir, ou saber, digamos, se candidatar àquilo que tem a ver com as suas características, né? Então você quer ocupar um determinado cargo ali. Você vai ver, por exemplo, entre das coisas que você da área que você se formou, o que tem mais a ver com você, sabe? Você se formou para dar aula, se você se formou para entrar no mercado de trabalho assim ou assado. Então saber localizar o inimigo ali, essa área de atuação. Ou saber localizar o inimigo interno, né, que são suas limitações. Então, se meter sempre em lugares que você vai ser bem sucedido. Se você tem vergonha e você tem algum tipo de inibição, você não vai se meter em uma área que tem esse tipo de exposição. Sabe? Você tem que buscar áreas que têm um pouco mais de afinidade com o seu perfil. É muito interessante. Eu tentei dar uma pausa aqui, mas acabou saindo gravando direto aqui. Continuando aqui, eu ia falar um negócio: montar acampamentos, conduzir o exército, organizar expedições e assediar as cidades em situação vantajosa. Eu não consigo imaginar outra coisa a não ser essa interpretação. Essa cidade em condição vantajosa é interessantíssimo. Isso que pode ser também uma das interpretações seriam você saber buscar oportunidades. Eu lembro uma vez que eu queria entrar em determinada empresa lá assim, então lógico, né, além de, por exemplo, eu estava preparado, sabe, eu tinha feito isso tudo aqui, sabe, eu tinha conhecido o meu inimigo, né, onde eu ia agir, ou exercitado as minhas qualidades, eu tinha montado o acampamento, né, eu tinha exercitado ali, conduzido meus exércitos, meu pensamento e minhas ações para aquela função ali, tinha organizado expedições, ou seja, procurei o melhor lugar para trabalhar com aquilo que eu tinha me formado, né, que eu estava buscando crescer. Ele fala aqui, organizar expedições. Não consigo tirar da mente. Organizar expedições seria esse negócio, essa busca de onde atuar, sabe? Qual empresa é melhor para atuar com aquilo que agora que eu aprendi e quero exercitar. Agora o mais interessante de aqui organizar expedições e assediar as cidades em situação vantajosa. Assediar as cidades vender seu peixe, né? No vulgo, vender seu peixe, né? Achar ali, o do próprio dono, alguém influente ali e pedir lá a oportunidade de você se apresentar dessa forma. Acho que seria uma melhor interpretação para isso. Daí segue agora uma série de recomendações do próprio Maquiavel aí, a respeito da importância da leitura, né? E do príncipe, da pessoa que procura essa evolução, está sempre atento e sempre em busca de mais conhecimento. No que diz respeito ao exercício da mente, agora sim da mente efetiva, né? Se tratando da mente mesmo, o príncipe deve ler obras de história e nelas atentar para as ações dos homens ilustres, ver como eles se conduziram nas guerras, examinar as causas de suas vitórias e derrotas, a fim de evitar essas e eliminar aquelas.
Eu lembro muito, quando estou lendo essa parte aqui, a questão de aproveitar o erro. Eu preciso tomar um copo de veneno para saber que é veneno, sabe? Então eu não preciso colocar a mão num lugar para ver se dá choque. Tem ferramentas para isso. Então esse ato de observar e tentar extrair o máximo daqueles que já fizeram o caminho, sabe? De ter um referencial, né? Observar aqueles que digamos que eu gosto de um determinado tipo de profissão, observar alguns profissionais assim, sabe, para ver se é aquilo mesmo que eu quero fazer e ter como espelho, sabe, eu quero ser como esse cara, eu quero fazer tal coisa como esse cara faz. E aprender também com as derrotas, né, de saber observar, não, se possível evitar, estar sempre antevendo uma possível frustração. Acho que ele trata disso nessa parte aqui. Aí ele vai falar justamente disso, de imitação. Sobretudo fazer como no passado fizeram alguns homens excelentes, que se puseram a imitar aqueles antes deles, foram louvados e glorificados, conservando perto de si seus gestos e ações. Imitar aqueles que antes deles foram louvados e glorificados, conservando perto de si seus gestos e ações, conservando seus gestos e ações. Aí ele vai citar aqui uma gama de personalidades aqui que se espelharam em outras, né, com relação a isso. Aí ele termina o capítulo aqui falando: um príncipe sábio deve observar tais exemplos e nunca manter-se ocioso nos tempos de paz, mas aproveitar-se deles com um engenho para poder agir melhor nas adversidades, de modo que quando a fortuna mudar, ele esteja preparado para resistir a ela. Mais uma vez, quando a fortuna mudar, ele esteja preparado para resistir a ela. Preparado, a palavra é preparo. Esse capítulo inteiro ele falando da importância do preparo, do exercício, do exercício de guerra, sabe? Estar preparado, exercitando para o combate. E aí a gente passa depois para o capítulo 15. Eu estou fazendo, depois eu vou montar tudo direitinho, mas eu estou fazendo meio que de trás para frente, para também não ficar monótono, porque como eu já li, eu não queria. Eu gosto de aproveitar esses capítulos enquanto eu estou animado para falar desses capítulos interessantes. E esse 14 ele é bem interessante, talvez um dos mais interessantes do livro. Vamos para o capítulo 15 então. Continuando nosso raciocínio aí sobre essas questões de Maquiavel aí. Agora no capítulo 15, e ele vai falar aqui sobre Maquiavel vai dizer como o príncipe deve agir com relação aos súditos e aos seus amigos, mas ele vai tentar sair da ideia dos argumentos, ele diz aqui, da maioria, né? Essa é a questão. E é nesse capítulo que Maquiavel também deixa claro a sua visão meio que pragmática das coisas, seu pragmatismo, porque agora deve estar aparecendo barulho aí da ventiladora, sobre o pragmatismo que ele imagina na observação da política, que ele fala sobre isso. Porém, sendo minha intenção escrever coisas que sejam úteis a quem se interesse, parece-me mais conveniente ir direto à verdade efetiva da coisa que à imaginação em torno dela. Eu estou falando da política real, né, da política que acontece, como são as coisas de fato, e não a política imaginativa de outras teorias, né? Quando Platão cria lá também a sua república lá, e quando você tem também a Thomas Moros também com a sua utopia, e Maquiavel está querendo sair um pouco disso, assim, está querendo mostrar de fato a verdade. Pelo menos ele deixa aqui explícita essa intenção. Por isso que ele, mais abaixo ele fala, todavia, a distância entre o como se vive e o como se deveria viver é tão grande que quem deixa o que se faz pelo que se deveria fazer contribui rapidamente para a própria ruína e compromete sua preservação, porque o homem que quiser ser bom em todos os aspectos terminará arruinado entre tantos os que não são bons. Daí dá para ver que a política não mudou muita coisa, né, daquele tempo para cá, né? Então, quer dizer, ele diz que por mais boas intenções que você tenha, você vai ter que fazer acordos com aqueles que você não gosta, e nem sempre você vai poder dizer aquilo que realmente sente. Você, muitas vezes, vai parecer cientista, muitas vezes terá que fingir ser, nem sempre ser, né? Parecer ser, no caso.
parecer ser. E aí continua aqui. Deixar aqui também de antemão algumas intenções que eu acabei descobrindo no meio do caminho. Pode ser que eu leia esse livro depois que eu terminar essa análise aqui do Maquiavel, que eu contei que fossem 5 partes, mas eu acredito que serão 7 partes mais ou menos, 6 e 7 partes. Descobri um livro foi feito com a ideia oposta de Maquiavel, que me deixou muito curioso, que seria o anti-Maquiavel, se não me engano, do Frederico II, Rei da Prússia, alguma coisa assim. É um livro que eu vou buscar e eu vou trazer também para análise, para tentar analisar também um terceiro livro, para ficar bem claro também as intenções, a ideia sobre Maquiavel, porque depois que a gente depois que nós avançarmos no estudo aí, precisar de ficar voltando toda a vida no mesmo autor, sabe? É lógico que um livro não consegue comprimir todas as ideias do autor, mas pelo menos esses clássicos eles devem ficar bem assim, nítidos, assim, bem desvendados, assim, para que consiga, para a intenção do nosso estudo, né? Para que a intenção possa ser atingida, que é de tentar esclarecer da melhor forma possível as intenções. Lógico que ainda abertas, porque nenhum esclarecimento é tão efetivo assim, são só tentativas. Então, pelo menos da minha parte, enquanto eu aprendo dessa forma, investigar, deixando gravado aí o material, facilita porque outros venham depois a pesquisar, porque o material que você tem na internet muitas vezes não vai direto no livro, né? São só especulações a respeito das informações do livro. Agora, sempre passa alguma coisa assim, e passam coisas interessantíssimas assim, que se não tiver uma peneira fina, né, se não passar uma camada de filtro interessante, não dá para atingir. Fica só no superficial. Vamos lá, continuar. Aí agora ele fala justamente sobre isso, sobre o julgamento que as pessoas têm com relação à tomada de atitudes. Eles falam, é certeza, se você se meter na política e quiser manter o seu poder e atuar como soberano, você tem que se preparar para as críticas, que elas serão inevitáveis, ainda mais no posto traz isso para a vida comum, né? Mas num posto político isso é evidente. Um cara que entra sem saber disso é uma pessoa leviana, né? É um louco, né? Porque ele está dizendo aqui, não mudou muita coisa, né? E quem se mete na política e desconsidera essas coisas aí, esse jogo de interesses que no caso específico dele aqui, ele quer manter o rei no poder e ao mesmo tempo manter os ânimos da população, né? Beneficiar o povo. Então, mas o que parece na obra aqui, que em primeiro lugar está também a manutenção do governante no poder, sabe? Então, para que o povo não se rebele, não queira tirar o governante do poder, ele tem que agir com cautela, né? Sem precipitação e tal. Não pode isso que acaba entrando um monte de desmiolado que não sabe o que está fazendo ali, sabe? Não considera compreender aí o que não refletiu, né, no tamanho do peso que carrega nas costas, não sabe o tamanho do peso que está carregando aí no caso. Aí ele continua aqui, ó. Aí ele continua, mas fazendo algumas comparações ali. Ele vai falar da ação de algumas qualidades aqui e de defeitos assim proporcionais. Agora ele fala aqui, ó. Uns são considerados generosos, outros rapaces, uns cruéis, outros piedosos, uns desleais, outros fiéis, uns efeminados, outros pusilânimes, outros ferozes e animosos, uns humanos, outros soberbos, uns lascivos, outros castos, uns íntegros, outros astutos, uns inflexíveis, outros maleáveis, uns graves, outros leves, uns religiosos, outros incrédulos, e assim por diante. Sei que todos dirão que será louvadíssimo um príncipe ter as melhores qualidades, dentre as enumeradas acima. Contudo, como a condição humana não consente que se tenham todas elas, daí aquela questão, né, que ele considera o homem mau, né, diferente de Rousseau, nem que possam ser inteiramente observadas, muitas vezes uma atitude dita, entre aspas, ruins, pode
ter sido planejada para um benefício maior. Nem sempre a população ela sabe disso, né? Não tem como se... Não é, digamos, informativo de condomínio lá que você coloca... Hoje em dia isso já é feito já, né? Que você coloca lá... deveria ser, né? Hoje em dia tem ferramentas para isso, né? Você colocar lá as intenções daqueles gastos, as obras que estão sendo feitas e tal. Eu não sei como é que está a situação hoje em dia para isso, assim. Eu acredito que seja viável e não sei se existe alguma coisa em curso, assim, mas... E aí ele fala que nem que possam ser inteiramente observadas, por causa dessas intenções aí, né? É necessário ser prudente a fim de escapar à infâmia daqueles vícios que põem em risco o governo. Se possível, deve-se evitar também aqueles que não comprometem o governo, mas, se forem inevitáveis, que passem sem grandes preocupações. Esse negócio sem grandes preocupações aqui, eu acho que quando ele fala daquela questão também de quando fizeram mal, deve-se fazer de forma rápida, né, uma vez só, para que haja tempo de esquecimento, né, que as pessoas tendem a esquecer das ações. Então, se for fazer o mal, faça de uma vez só; se for fazer o bem, faça aos poucos. Acho que faz referência a isso também. Depois, aqui é um negócio interessantíssimo, né, da mesma forma que ele fala que tem que agir bem, ele fala aqui embaixo: tampouco se preocupe com incorrer na infâmia de tais vícios. Primeiro que ele fala que tem que fugir dos vícios, depois ele fala: tampouco se preocupe em incorrer na infâmia. Quer dizer, você diz uma coisa e depois, se tiver que dizer outra, diga outra, sabe? Porque o que está em jogo aqui ele vai explicar. Tampouco se preocupe com incorrer na infâmia de tais vícios, sem os quais dificilmente se pode salvar o governo. No caso aqui ele quer, o que está em jogo aqui é o bem da população, sim, mas é acima de tudo o bem do soberano, no sentido de se manter no poder, né? Da boa propaganda, mesmo que seja falsa. Pois, se bem observado, caso o príncipe siga o que lhe parecer uma virtude, causará a própria ruína, mas, se seguir o que parecer um vício, terá maior segurança e bem-estar. Tem muito isso, né? Tem muito político que eles falam umas coisas, principalmente na campanha, que não vão falar com determinadas pessoas, não vão se meter, nem fazer acordo com tais pessoas e tudo, mas acabam voltando atrás. Isso extremamente faz parte, né, do ensinamento de Maquiavel, né? Porque o que está em jogo, no caso, lógico, além da sua permanência lá, evitar um impeachment, qualquer coisa, cassação aí, é a questão do bem da população, né? Então, não está em jogo a moralidade do político, assim, enquanto ele mantém da palavra, sabe? Da própria palavra, digo, porque ele está ali para servir o povo. Muitos políticos acreditam que estão no poder para... Eles esquecem que na verdade, estão para atender o povo, sabe? A grande maioria ali, na campanha, diz que é pelo povo e depois acaba esquecendo, acaba sendo por ele mesmo. Ele tenta manter a própria honra e esquece que às vezes é preciso negar a própria honra para que o povo, digamos, mantenha aí, né, seja beneficiado, né, de uma forma. Ele está fazendo um barulho aí. Então, só para terminar esse capítulo 15 aqui, que não tem tanta informação assim, também é muito curto, curtíssimo. Um capítulo aí um lado, né, uma página e meia, né. Ele, só voltando aqui, vamos lá. Contudo, com a condição humana não consente que se tenham todas elas, no caso das qualidades, né, nem que possam ser inteiramente observadas, é necessário ser prudente a fim de escapar à infâmia daqueles vícios que põem em risco, de novo falo isso, põem em risco o governo. E, se possível, deve-se evitar também aqueles que não comprometem o governo, mas, se forem inevitáveis, que passem sem grandes preocupações. Aí fala de evitar os vícios, agora ele vai falar de aceitar os vícios caso seja necessário, né? Tampouco se preocupe com incorrer na infâmia de tais vícios, sem os quais dificilmente se pode salvar o governo. Pois, se bem observado, caso o príncipe siga o que lhe parecer uma virtude, causará a própria ruína, mas se seguir o que lhe parece um vício, terá maior segurança e bem-estar.
no caso dele, né, às vezes o cara se vê numa sinuca de bico, tendo que negar uma afirmação do passado, quando na verdade está em jogo uma convivência pacífica, né? Então se o governante ou o príncipe for muito orgulhoso, ele, até a questão do convívio, trazendo para o dia a dia assim também, é preciso relevar muita coisa, assim, senão você não consegue conviver. Tem uma coisa que acontece no dia a dia também, é aquele negócio, se você ficar com muita birra com as pessoas, o que mais acontece é você, infelizmente, ter que trabalhar, o mundo dá volta, você precisa dessas pessoas. Eu lembro que numa época de colégio, um pouquinho distante aqui, ficou atrapalhou tudo. Eu lembro que numa época de colégio, nessas épocas de bullying, assim, né, que a gente tinha algumas pessoas lá dentro de sala, eu também sofri muito bullying, mas eu lembro que tinha umas pessoas dentro de sala lá que as pessoas faziam bullying, né, um determinado bullying lá, e eu nunca fui, assim, puxar essa bullying, assim, até porque eu sofria, né, eu fui mais, entre aspas, vítima, né, sem querer entrar no mimimi do bullying do que qualquer outra coisa. Mas eu estou falando isso para explicar uma situação interessantíssimo, que talvez tenha a ver com o texto. E aí você acaba, lógico, né, você envelhece depois e muda de atitude, né? Isso daí passa a ser dispensável, assim, sabe? É uma coisa que quando a gente percebe que é um mal, a gente tende a se afastar na medida que a gente vai amadurecendo na vida. Mas aquela questão, né? Você não faz a piada, mas você rejunta, então você é cúmplice da mesma piada. Então, lembro que alguma pessoa sofria bullying e aí só pelo fato de não estar junto, ela acabava, entre aspas, assim, simbolicamente compactuando com aquela piada ali, sabe? Que nem é muito interessante, né? Você acaba comprando comprando um abrigo ou se colocando, sujando a sua imagem, maculando a sua imagem sem necessidade, rodando a sua imagem sem necessidade alguma. Aí tava ali junto, só que quem sofreu o bullying guardou a imagem de quem estava rindo, sabe? Então não interessava para ele descobrir de quem partia a ordem da brincadeira insana, né, da pilha, mas ele queria saber quem estava no bolo, sabe? Tá, aí depois o mundo gira, né, como sempre, teve uma situação de emprego lá, e aí entrevista de emprego, aquela coisa toda, fila, cheia de gente lá na sala. Aí na hora que eu entro na sala lá e vou ser entrevistado, adivinha quem estava na cadeira lá, né, para me entrevistar, o fulano de tal, que tinha acontecido esse problema aí. E aí, com certeza, em vez de ele me ter como, eu fui da turma dele, né, como alguém que ele pudesse ajudar, ele desperdiçou a oportunidade de se vingar, né? Então, eu estou esperando ser chamado até hoje. Então, pode ter sido uma coincidência, de repente ele procurava lá um perfil diferente do meu, mas eu achei isso bem estranho, que eu nem fui chamado, e ali, no caso ali, eu seria talvez um dos mais recomendados por aproximação. A gente vê que essas coisas assim, mesmo que você não goste, por isso que eu estou falando, né? O negócio não é ser, mas parecer, é muito importante. Você pode, isso soa mal, né, e até negativo, mas em algumas situações é melhor que você mantenha a postura e a boa convivência para evitar um mal maior futuro, assim, uma situação que realmente vai ser irreversível. Já havia terminado o capítulo quando eu lembrei que tinha feito umas anotações sobre o 15. Eu acho que vale a pena anotar só para ver quanto que tem diferença do que você pensa num dia e que você pensa no outro. O que dá para mais ou menos ter ideia de como é que funciona essa questão também da percepção da posição política mesmo, sabe, do filósofo, à medida que você vai se aprofundando na reflexão sobre a leitura, sabe? Então vamos lá, rapidinho. Então vamos lá, começa assim, ó. Eu escrevi assim. Maquiavel começa o capítulo 15 falando que a sua intenção não se pauta na imaginação utópica, mas na verdade efetiva das coisas. Ver a realidade como ela é, nua e crua. Também tem a ver com o que foi dito, né? Peraí. Essa parte aqui é legal, o comentário, como é que soa diferente quando se escreve. Aí eu completei: o que vive de utopias contribui para a sua própria ruína, pois vive aluado como um demente. Essa é a observação que eu coloquei aqui numa anotação. Vamos ver aqui a outra, que são poucas, vale a pena coisa de... Aí eu continuei, mas suas instruções sobre as utopias baseavam-se nas morais, ou seja, a impossibilidade de um governante
permanecer o tempo todo justo, pois há homens de muito mau caráter. Esse homem que pretende manter bondade eterna será massacrado segundo a vontade dos déspotas. Quem se junta com os porcos, farelo come. Outro comentário que eu coloquei aqui. Vamos ver aqui. Maquiavel considerava anti-humano ter ou achar possuir apenas características boas. Daí completei, Isso é bom, mas para governar é preciso saber usar integralmente todas as suas características, não só as positivas. Seu objetivo não era a construção de um tratado moral, mas influir para a manutenção do governo, entre outras coisas, né? E aí foram as ideias que eu tive. Depois, na página seguinte, eu já escrevi sobre o capítulo 14 e anotei no bloquinho aqui, só para ver que não estou muita coisa assim da releitura e tal. Então tem coisa que também não é toda a parte do livro que é tão que dá para especular assim de várias vias, né? Tem partes que são mais claras assim, isso é bem interessante, mas vamos lá, até o próximo vídeo.